capítulo 9, seguindo a nossa exposição sequencial deste livro que nos faz ter uma perspectiva, assim como toda a palavra de Deus, correta sobre a vida debaixo do sol, sobre a futilidade da vida, a vaidade da vida, onde nós devemos colocar a nossa esperança, onde nós devemos colocar o nosso esforço, onde nós devemos ter a perspectiva correta de viver esta vida debaixo do sol. Nessa vida que tem as suas aparentes contradições. E agora em Eclesiastes 9, nós veremos isso, uma aparente contradição que ocorre quando nós averiguamos o que está ao nosso redor, o que a palavra de Deus diz, que parece, como nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 6, que deve nos levar, talvez sem Cristo até nos leve, deve nos levar ao desespero, quando nós entendemos que o que está comum a todos é a morte, e é isso que o pregador nos diz. Aonde está a sua esperança? Você vive para quê? A resposta para que você vive talvez seja a resposta fundamental da vida debaixo do sol. Porque como nós vamos ver, se nós vivemos pelos motivos errados, desperdiçamos o fôlego de vida. Se nós vivemos por algo que é transitório, por algo que é passageiro, nós estaremos vivendo uma vida sem sentido, uma vida de vaidades, uma vida fútil. Porque a vida, meus irmãos, a vida é fugaz, a vida é rápida. A vida é rápida. A vida passa como um sopro, que uma hora nós, ou melhor, como uma nuvem que uma hora se vê, uma neblina, e outra hora não se vê mais. Esta é a vida debaixo do sol. Os dias correm, o tempo não espera que os nossos planos sejam executados. Os anos não esperam para que a velhice venha. Ela vem. E o que nós temos preparado para quem será? Vamos ler o livro de Eclesiastes, hoje no capítulo 9, do 1 ao verso 10, nós vamos ver essas aparentes contradições debaixo do sol. Versículo 1 diz assim, a palavra de Deus, no escrito de Salomão, inspirado pelo Espírito Santo. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goze a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol.
Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Até aqui, meus irmãos. Salomão começa falando que realmente apliquei a todas estas coisas, ou deveras, algumas versões traz sim, né? Sim. Eu parei e pensei sobre as desigualdades que os meus olhos contemplam. Eu parei e pensei que os perversos recebem sepultura e entram no repouso, ao passo que os justos frequentavam o lugar santo, foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Ele não desprezou essas coisas. Ele realmente aplicou para entender que o rei faz o que bem lhe apraz e nós devemos ter cuidado quando estamos na presença dele, desta autoridade constituída. E que existe sim tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem. Para quê? Para arruiná-lo. Esta é a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol é uma vida que muitas das vezes não faz sentido. Uma pessoa nasce debaixo de opressão e morre debaixo de opressão. Uma pessoa nasce totalmente desprovido de conforto e morre desprovido de conforto. Isso não significa que essa pessoa é pior do que aquela que tem conforto, do que aquela que tem riqueza. Não. Esta é a vida debaixo do sol. Este é um mundo que jaz em pecado. Algumas vezes as coisas não fazem sentido. E Salomão diz, apliquei todas essas coisas para claramente entender tudo isso, como o irmão Vinícius expôs, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe no homem. Tudo lhe está oculto no futuro. O que ele está dizendo é que, após ele entender que o justo muitas das vezes não consegue a recompensa da sua justiça, aos olhos humanos. O sábio muitas das vezes não consegue a recompensa da sua sabedoria. Meus irmãos, não adianta muitas das vezes a pessoa estudar, que isso não necessariamente fará ela ter um poder aquisitivo maior. Sábios foram desprezados. Aqueles que buscam uma recompensa nessa terra, apenas para essa terra, quando a sua recompensa não chega, eles verão que a sua vida não fez sentido. Se alguém vive apenas para a recompensa debaixo do sol, e essa recompensa jamais vem, essa pessoa, ao fim de sua vida, verá que ela desperdiçou o fôlego de sua vida. Por que que nós acordamos todas as manhãs, nos levantamos, nos arrumamos, saímos para trabalhar, para estudar, para ter as nossas tarefas diárias, voltamos para o nosso lar, dormimos e repetimos esse ciclo todos os dias da nossa vida? Por qual motivo? Afinal, o futuro está oculto. Quantos jovens passam por uma universidade de renome, têm potencial, mas não conseguem terminá-la porque a sua vida é ceifada durante esse período universitário? Por que esse jovem dedicou tanto aos seus estudos, se ele não conseguiu a recompensa que ele buscou? A sua vida não fez sentido. Isso significa que nós não devemos ser justos e sábios? Não devemos buscar isso? Como nós estamos vendo em Eclesiastes, não é isso. A questão é buscar pelo prisma correto. É buscar a sabedoria em Cristo.
e a justiça que provém de Cristo, porque nós mesmos não somos justos. E alguns comentaristas vão dizer que os seus feitos estão na mão de Deus, e se é amor ou se é ódio que os espera, ele não sabe. Alguns comentaristas vão dizer que este amor ou ódio pode ser de homens, ou seja, uma pessoa faz uma boa ação, ela vive uma vida civilmente correta, moralmente correta, mas ela não sabe se no futuro haverá amor ou se haverá ódio. Nós temos esses exemplos na história. Nós já citamos aqui um exemplo pagão de Aristóteles, que morreu, que foi morto. Por quê? Porque ele buscava o conhecimento. O exemplo pagão, se nós formos elencar todos os exemplos de cristãos, nós não teríamos tempo hábil de quantos cristãos buscaram uma vida devotada ao seu Deus e receberam dos homens a quem eles pregavam arrependimento, receberam ódio e foram mortos. Mas também, uma interpretação possível que alguns comentaristas defendem é que, sem a instrumentalidade da fé, nós não sabemos se o Deus que governa o mundo está nos esperando em amor ou em ódio. Quando nós temos a revelação especial e nós depositamos nossa confiança em Deus, nós sabemos que é em amor. Quando nós temos a revelação especial e nós não depositamos nossa confiança em Deus, em Cristo, nós sabemos que Deus nos espera em ódio. Amei Jacó e odiei Esaú. O Deus de amor é um Deus também que odeia o pecado e o pecador, que não se arrepende. Amei Jacó e odiei Esaú. Mas o contexto aqui parece ficar ambíguo. O que é este amor ou esse ódio? Se é dos homens, se é do próprio Deus. Mas o pregador segue, dizendo que o mais importante, se é amor ou se é ódio, ninguém o sabe, nem o sábio, nem o justo, porque isso está oculto, o futuro está oculto, até mesmo dos justos e dos sábios. Ninguém sabe do dia de amanhã. Mas ao mesmo tempo que ninguém sabe o que acontecerá no dia de amanhã, uma coisa é certa, tudo sucede igualmente a todos. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Por mais que ele não saiba o que haverá no dia seguinte, ele sabe uma coisa. Por alguém ser justo, ele não está livre das mazelas deste mundo. Um furacão, ele arrebata a vida de justos e injustos. O ladrão, ele arrebata a vida de justos e de injustos. Catástrofes, um acidente de avião e todas as fatalidades que estão debaixo do céu ceifam a vida de justos e injustos. Crise econômica ceifa a saúde financeira de justos e injustos. Tudo acontece igualmente a todos. Esta é a vida debaixo do sol. Esta é a vida debaixo do sol. E ele vai elencando ao justo, como ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Como nós vemos Salomão dizendo para nós termos cuidado com o que nós falamos nos capítulos anteriores, algumas pessoas podem perguntar, mas aqui a pessoa
justa, que está correta a Deus, é a pessoa que jura ou é a pessoa que teme o juramento? Porque tomar cuidado com a palavra que sai da nossa boca é algo legítimo. Mas nesse contexto aqui, como os irmãos, se olharem para o texto, vão perceber que o justo, ele é elencado primeiro. E o injusto é elencado segundo. Ao bom, ao puro, segundo, ao impuro. Ao justo e ao perverso. Tanto ao que sacrifica, ou seja, uma pessoa justa, quanto ao que não sacrifica. Ao bom como ao pecador. Seguindo essa lógica, logo, ao que jura, é essa pessoa que vive em piedade, o justo, como ao que teme o juramento. Ou seja, aquela pessoa que não deseja fazer nenhum voto diante de Deus. Essa pessoa não quer compromisso. Hoje é muito comum. Cristãos que não querem se comprometer com a igreja local. Ímpios que dizem que o valor do casamento não está no contrato, então ele não precisa jurar diante de Deus que ele vai amar uma mesma pessoa durante toda a vida. Isso é atitude de perverso. Tanto ao que jura, quanto ao que teme o juramento. Mas, no fim das contas, o mesmo sucede a todos. E ele continua: este mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, qual é? Que a todos, novamente ele repete, sucede o mesmo. Tanto o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. E aqui ele iguala todos os homens. Ao mesmo tempo, nós vemos novamente essa aparente contradição em Eclesiastes. Qual contradição? Ao mesmo tempo que ele diz que há justo e que é injusto, ao mesmo tempo, na mesma perícope, ele diz que no coração de todos os homens há o quê? Maldade. É uma condição igual a todos os homens. O coração dos homens, tanto do justo quanto do injusto, está cheio de maldade. Rumo aos mortos. É como se a gente pudesse entender o seguinte: antes de que algum justo pudesse vir a pleitear um direito, a dizer, eu acho que isso que está acontecendo está errado, Senhor. Como algumas vezes Jó cambaleou em fazer. Eu acho que não deveria ser assim a vida debaixo do sol, eu acho que deveria ser diferente. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, já começa a adentrar novamente em uma esfera ou em uma área da doutrina cristã que é de suma importância. Todos os homens debaixo do sol são maus. Como foi dito hoje na EBD, ninguém pode exigir nada de Deus debaixo do sol. A prova cabal de que todos os homens são pecadores, de que todos os homens são maus, de que todos os homens são depravados, é a morte. Não importa o quão piedoso o homem tenha sido, ele ainda assim tem esses desvarios. Ele ainda tem em si, em sua natureza ainda corrompida, maldade. E a prova cabal disso, não importando o seu nível de piedade, é que, em um momento, ele jazerá na sepultura. E os vermes irão se proliferar naquele cadáver. A morte é a prova cabal de que não há um justo sequer diante de nossos olhos. Até mesmo o homem mais piedoso, ele morre. E o seu corpo se decompõe. Por quê? Porque também há uma igualdade entre todos nós. Nós somos, por natureza, maus. Essa é a nossa condição debaixo do sol. Não importa se esse homem sacrifica, não importa se esse homem é justo,
não importa se esse homem jura, ainda assim ele é mau. Como Cristo diz, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, sempre que nós estivermos inconformados com a providência divina, lembremos-nos, nós somos maus. Não importa o tempo que alguém se dedique em oração, não importa o quanto essa pessoa tenha lido a Bíblia, ela ainda é má. E se ela se esquece disso, ela está lendo a Bíblia de maneira equivocada, ela está orando de maneira equivocada, ela está frequentando as assembleias solenes de maneira equivocada. Porque se o apóstolo Paulo, um dos homens mais piedosos que já pisaram nessa terra, disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como nós podemos achar que nós somos bons? Ao olharmos a palavra de Deus, nós deveríamos ter essa expressão em nossos lábios. Miserável homem que sou. Nós deveríamos acordar todas as manhãs, olhar no espelho e dizer, miserável. Por quê? Porque assim nós teremos uma vida debaixo do sol com a perspectiva correta. Esse miserável precisa de algo. Esse miserável precisa de alguém. Esse miserável precisa de Cristo. Se nós dissermos que nós não somos maus, nós já não precisamos mais de Cristo. Nós precisamos de Cristo todos os dias da nossa vida. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, e aqui vem a esperança. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Meus irmãos, quando a palavra de Deus, nessa perícope, em outras também, em outras passagens, diz cão, nós devemos entender que em Israel e no Oriente Próximo, cachorro não era um animal doméstico como é para nós hoje. Esse cão aqui é vamos colocar assim, um cachorro mais repugnante, que vive nas ruas, come lixo, e os homens evitam tocar nesse animal. É quase como uma praga. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. O que Salomão está dizendo aqui, que esse contraste entre esse animal desprezado, totalmente desprovido de qualquer beleza ou de qualquer virtude nos olhos dos homens, e o animal mais elencado na perspectiva humana, esses dois opostos, quando está a morte separando os dois, ele diz, mais vale este cão sarnento do que um leão virtuoso morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Porque este cão sarnento, vamos dizer, nós que estamos vivos, nós que somos cheios de maldade, nós que muitas das vezes podemos dizer que nós somos como um cão sarnento, nós que estamos vivos, há mais esperança. Por quê? Porque sabemos que iremos morrer. Olha onde Salomão está depositando a confiança nesse versículo. Nós iremos ver. Então Salomão está dizendo que a esperança é a morte pela morte?
Será que é isso que Salomão está dizendo? Ou Salomão está apontando para algo além? Porque, numa visão existencialista, a morte é o que faz a vida não ter sentido. Quando nós nos deparamos com a morte e apenas a morte, nós vemos que para que o ser humano trabalha? Então, logo, Salomão, este homem sábio que já elencou verdades a respeito da vida debaixo do sol, a respeito da própria morte, ele não está dizendo que a morte em si é a esperança. Ele está dizendo que o vivo que ainda não morreu, ele é capaz de ver como ele anda, antes dele morrer. Ele é capaz de se arrepender. Ele é capaz de depositar a sua confiança em algo que merece ter a confiança depositada. Porque aqueles que já estão mortos, para eles não há esperança. Aqueles que já morreram e morreram sem Cristo, para eles não há esperança. Enquanto a vida, há esperança. Um homem, ao se deparar com a morte, ele tem que entender a sua fragilidade, a sua mortalidade, entender a sua miséria e assim correr para Cristo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E essa é a perspectiva de Eclesiastes. Eclesiastes não está dizendo aqui que o morto não sabe coisa nenhuma, por quê? Porque ele foi para a inexistência, ele parou de existir. Ou por causa de algum sono da alma. Não é isso que Eclesiastes está dizendo. Eclesiastes está falando da vida debaixo do sol. Na vida debaixo do sol, aqueles que morrem não sabem mais de nada. Não sabem o que acontece aqui. Aqueles que morrem já não têm mais amor, ódio, inveja, porque eles pereceram. Eles não têm parte alguma do que ocorre nesta terra debaixo do sol. Eles jazem na sepultura e eles aguardam o juízo. Seja para ressuscitarem em honra ou em desonra. A visão que alguns têm de que, e é comum hoje, uma pessoa morreu e agora ela olha para mim lá do paraíso e vê o que eu estou fazendo, essa visão não é bíblica. Uma vez morto, segue-se o juízo. E a pessoa morta, ela não sabe o que acontece nesta terra. Não importa o quão íntima essa pessoa seja de um dos irmãos. Essa pessoa não sabe o que acontece em nossas vidas. Não pode saber. Ela foi tirada desta terra. Ela não olha lá do céu para cá e fica vendo, te acompanhando todo momento. Ela não tem projetos nesta terra. Aqueles que morreram e estão em Cristo, eles têm algo muito melhor do que ficar olhando para essa terra. Eles têm o gozo do Filho de Deus. E aqueles que estão no inferno não conseguem erguer as suas cabeças para olhar para essa terra, porque eles estão sendo pisados por Deus. Eles estão sendo punidos por Deus. Eles estão sendo atormentados em suas almas por Deus. Quer um, quer outro, eles não têm parte alguma nesta terra. Não tem parte. Uma vez morto, segue-se o juízo. E ao se deparar com essa realidade, podemos usar a expressão que o irmão Luiz já pregou,
o começo de Eclesiastes, essa mesmice debaixo do sol, isso que acontece rotineiramente, essa igualdade de mazelas que acometem o gênero humano, desde a que foi expresso no capítulo 8, quanto a que foi novamente elencada aqui no capítulo 9. Ao se deparar com isso, nós poderíamos dizer, então, para que nós vivemos, para que nós existimos? Ou podemos dizer, vamos deixar um legado. A minha vida é curta, então vamos deixar um legado debaixo do sol. Essa é a resposta do pregador. Antes de eu morrer, então eu vou mudar o mundo. Vou transformar a sociedade, porque a Igreja de Cristo foi chamada para fazer uma transformação cultural. Essa é a resposta do pregador? O pregador, ao se defrontar com essa realidade, a realidade debaixo do sol, ele diz, vai, pois, portanto, já que a vida é assim, o que nós devemos fazer? Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Para nós não termos uma confusão, quando o pregador diz, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, nós devemos nos lembrar de algumas coisas. Nós não podemos pegar esse versículo solto de toda a palavra de Deus e dizermos, Deus se agrada das minhas obras. Sem um contexto. Então, uma pessoa que está vivendo em vida de iniquidade, uma pessoa que está, por exemplo, traindo a seu cônjuge, uma pessoa que está furtando o seu patrão, uma pessoa que está vivendo uma fé desleixada, uma pessoa que não se importa com Deus, essa pessoa, então, ela pode ter esse lenitivo em sua alma, que Deus já de antemão se agradou de suas obras. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Não importa o que eu faça nesse contexto aqui. Então, nós podemos matar, podemos roubar, podemos blasfemar, que Deus se agrada das nossas obras. Não. O princípio de interpretação bíblico é a quem o texto é destinado. Ah, mas Eclesiastes não fala. Eclesiastes é o quê? É a palavra de Deus. A palavra de Deus foi dada a quem? Ao povo de Deus. Os oráculos foram confiados ao povo de Deus. Na antiga dispensação, no Antigo Testamento, este povo de Deus estava em sua maioria restrito à comunidade judaica. No Novo Testamento é a igreja, no qual não há distinção, há judeus, há gregos. Logo, quando Salomão está dizendo, quando o Espírito Santo está dizendo que Deus já de antemão se agrada das tuas obras, ele está nos lançando o bálsamo, nós como povo de Deus, da justificação pela fé, por exemplo. Não há nada que nós podemos fazer para conseguir conquistar o favor divino. Nada. A vida em santidade, a vida em retidão, a vida em comprometimento ao Senhor nosso Deus, é uma vida de agradecimento, de ações de graças. Não é uma vida em que nós buscamos o favor divino por nossas obras. Uma vez salvos, uma vez libertos da escravidão do pecado, nós agora vivemos em santidade. Por quê? Porque Deus nos amou e nos libertou. Então nós, que somos povo de Deus, este versículo é o bálsamo da nossa alma.
nós que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, e não em nossas obras, e não na força do nosso braço, e não na nossa piedade pessoal, este versículo é para a nossa alma. Quando Satanás vem com os seus dardos inflamados, quando a nossa consciência não consegue nos livrar da culpa do nosso pecado, este é um versículo que é um bálsamo para a nossa alma. Porque em Cristo Jesus, nós temos a certeza que Deus, de antemão, é como está escrito em Efésios 2:10, como nós andamos em boas obras que Deus de antemão preparou para nós. Aqui o favor divino é de antemão. Por quê? Por que Salomão pode dizer isso? Porque o Espírito Santo nos revela assim. Porque o destinatário primeiro das Sagradas Escrituras é o povo de Deus, vertido e remido pelo sangue do Cordeiro. E em Cristo Jesus, Deus se agrada das nossas obras. Sem Cristo Jesus, as nossas obras são como trapos de imundícia, como diz o profeta. Em Cristo. Tanto é que o Salomão já acabou de falar que nós somos maus. Ele disse nos versículos anteriores que todo gênero humano é mau. Então, o fato de Deus se agradar não está na obra humana, está em outro. Está no próprio Deus que se fez homem. O Deus encarnado. Está em Cristo. Tendo essa certeza de que Deus se agrada das nossas obras, como nós devemos viver? Nós devemos comer com alegria o nosso pão. Nós tivemos pela manhã a EBD exposta pelo nosso irmão Vinícius sobre o pão nosso de cada dia. Que nós devemos orar pelo pão nosso de cada dia, e nós aqui vemos que este pão nosso de cada dia deve ser comido com alegria. Essa dádiva que Deus nos dá de ouvir as nossas orações e dar o alimento diário deve ser desfrutada com alegria. Come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Aqui, meus irmãos, vinho é vinho mesmo. É vinho, não existe na palavra de Deus distinção entre vinho com álcool e vinho sem álcool. Não existe isso. É vinho, vinho. Ele está dizendo, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que uma vez que nós sabemos que Deus se agrada das nossas obras, uma vez que nós sabemos disso e nós desfrutamos da comida e da bebida, nós devemos, então, estar sempre preparados para festejarmos, porque estas alvas, as tuas vestes, essas roupas brancas, se nós assim podemos dizer, e este óleo, no Antigo Oriente Próximo, estava sendo referido a roupas de gala, a roupas de festa. É como se nós disséssemos, nos tempos de hoje, vista a sua melhor roupa, ou vista o seu smoking, o seu vestido de gala, passe o melhor perfume e viva a vida debaixo do sol. Não busque mudar o mundo, busque viver para Deus, para a glória de Deus e desfrutar das bênçãos de Deus. E se contentar com a providência de Deus. Busque uma vida de desfrutamento, de alegria, até mesmo quando Deus diz não para os nossos pedidos, mas está nos dando o mínimo necessário para nós vivermos. Salomão não está dizendo aqui para nós nos alegrarmos quando nós tivermos a melhor comida, ou o melhor pão, ou o melhor vinho.
a melhor bebida. Salomão não está dizendo isso. Ele está dizendo a vida que vocês têm hoje, alegrem-se com essa vida. Se comprazam com a vida que vocês têm hoje. E ele continua. E é interessante que essas expressões, essa aqui é a 6ª vez em que ele vai dizer sobre comida e bebida e desfrute. Desfrute sobre o seu trabalho, desfrute sobre o seu alimento, desfrute sobre as obras das tuas mãos. E agora, ele que está sendo mais específico, ele está dizendo pão, está dizendo vinho. Agora ele também vai dizer, goza a vida com a mulher que amas. Desfrute da vida com a mulher que está ao seu lado, que você jurou amar. Não acha que algo tem que acontecer para que este gozo a dois possa, enfim, existir? E aqui, meus irmãos, é um imperativo. Ames. O amor é um imperativo. É uma ordem. O desfrutar a vida e o desfrutar da mulher que amas é uma ordem. E amor aqui não é um sentimentalismo. Amor aqui é uma visão bíblica. Uma visão de compromisso. Uma visão de doação ao próximo. Uma visão de algo que não nasce em nosso coração, mas o amor verdadeiro vem do Pai das luzes. Do Deus que é amor. Logo, o cristão não pode dizer, eu não consigo, porque eu não amo mais a minha esposa. Porque o cristão está com o Deus de amor. Se lhe falta amor, lhe falta comunhão com o Deus de amor. Talvez há uma perspectiva equivocada do que seja amor. Talvez há uma perspectiva hollywoodiana. Uma perspectiva de novela, de romances baratos do que seja amor. E não uma perspectiva bíblica, de comprometimento, de doação, de sacrifício diário. Na visão destinada aos homens, de que o homem tem que se espelhar em Cristo e amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E é um imperativo, goza a vida com a mulher que amas. Mas Salomão, a palavra de Deus não é hollywoodiana. Não é um romance barato. Todos os dias da tua vida fugaz. A sua vida é rápida, a sua vida é breve, é passageira. É um sopro. É um sopro. Enquanto você está nesse sopro, goze com a mulher que amas. Por quê? Porque um dia o seu casamento terminará. Com o divórcio? Não. Com a morte. Todo casamento está fadado a terminar. Na sepultura. Essa é uma realidade. É por isso que o cristão, ele não pode colocar o seu motivo de viver no seu cônjuge. Porque quando, não se, mas quando o seu cônjuge morrer, ele ficará sem chão. Porque ele depositou toda a sua vida em algo horizontal. Todo casamento está fadado a acabar. Não existe viveram feliz para sempre num relacionamento matrimonial de que a morte não os separa. A morte separa. Por isso nosso juramento é até que a morte os separa. Todo cristão que está diante de Deus fazendo um voto, ele tem que saber que um dia terminará esse matrimônio. Enquanto esse matrimônio não acaba, não termina, ele tem que se esmerar a aperfeiçoar o seu cônjuge para o dia de Cristo. E amar esse cônjuge.
Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Qual é a sua porção? É desfrutar do seu casamento. Qual é a sua porção? É desfrutar do seu casamento. Não é dinheiro, não é riqueza. É desfrutar com a mulher que amas. É comer gostosamente o seu pão, beber o seu vinho. Esta é a tua porção debaixo do sol. Não adentre na vida cristã esperando riqueza, esperando prosperidade. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, algumas traduções, como a King James vai dizer, no Sheol, sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mais uma vez ele fala da condição dos mortos debaixo do sol. Ele não está desprezando aqui uma vida após morte. Não, ele está falando do morto, a sua condição debaixo do sol. Ele não está aqui trabalhando para onde a alma vai. Ele está trabalhando a pessoa que morre, nós vemos um cadáver. Aquele cadáver ainda é aquela pessoa. Morta. Tanto é que aquele cadáver vai ressuscitar. Quando? No dia de Cristo. Na ressurreição dos mortos. A alma não se desconecta do corpo quando vem a morte, e aquele corpo para nada mais serve. Não, nós acreditamos na ressurreição dos mortos. Aquele corpo irá ressuscitar. E aquele corpo pertence a alguém. Se é justo, ou seja, se tem a justiça de Cristo imputada a ele, ressuscitará para a honra. Se não, ressuscitará para a desonra, para o lago de fogo. Mas a condição que ele está dizendo aqui é: imaginem um funeral. Imagine você vendo um morto. Quando olhas para ele, para este morto, nós devemos entender que não há obra. Porque aquele morto não vai se levantar e vai começar a voltar a trabalhar. Não vai fazer isso. Não há projetos. Não, ele não planeja mais a vida dele. Ali jaz um cadáver. Nem conhecimento, ele não adquire mais sabedoria debaixo do sol. Nem sabedoria alguma. O que acontece agora? Corrupção. Ou seja, o corpo se decompor dia a dia. É esta a vida debaixo do sol. E essa é a aparente contradição. Porque nós vemos uma visão do versículo 1 ao versículo 6, em que nós constatamos a realidade debaixo do sol de que a maldade reina neste mundo. De maneira que o justo muitas vezes não consegue a recompensa da sua justiça, nem o sábio consegue a recompensa da sua sabedoria. Mas também não somente isso, reina em nosso coração. Nós somos maus por natureza. E no final ele volta a falar mais uma vez de morte. Mais uma vez ele fala de morte, e até mesmo quando ele está falando de desfrute com a mulher que amas, ele fala numa perspectiva de morte. Nesses 10 versículos, Salomão reiteradamente volta a falar sobre morte. A vida cristã é uma vida que deve ser vivida com uma coisa sendo certa: a morte. E se alguém é jovem, não pense que vai demorar a vir. Porque a vida é fugaz, a vida é rápida. E nem todos também morrem de velhice.
A morte é algo patente nesta realidade. Meus irmãos, nós iremos morrer. A gente vive de segunda a sábado, pressupondo que nós guardamos o dia do Senhor, nós vivemos de segunda a sábado, tendo uma visão completamente humanista que esquece da morte. Mas ela vem. E a esperança aqui para o vivo é porque o vivo, ele sabe que morre. Então, quando nós estamos falando de morte, nós não estamos falando de desesperança. Não na perspectiva cristã. Quando nós estamos falando de morte, nós queremos levantar a bandeira do Evangelho e dizer: Adão pecou, você pecou, todos nós pecamos, todos nós morreremos. E agora, o que faremos? Como a serpente foi levantada nos dias de Moisés, Cristo foi levantado por nós. E assim como aqueles que viam a serpente eram curados, assim nós que pelos olhos da fé olhamos para Cristo, nós somos curados da chaga espiritual. E nós também seremos, no tempo oportuno, curados, se assim podemos dizer, da própria morte. Porque onde está a morte, o teu aguilhão? Porque assim como Cristo, que é a primícia dos mortos, Ele é a ressurreição, assim nós ressuscitaremos. E nós que estamos aqui no domingo, no dia do Senhor, o dia em que Cristo ressuscitou, e é por isso que nós não guardamos mais o sábado, nós guardamos o domingo, porque o dia que Cristo ressuscitou foi o domingo. Nós devemos nos lembrar, porque ressurreição pressupõe morte. Nós devemos nos lembrar que nós vamos morrer. Nós vamos deixar filhos, filhas, nós vamos deixar cônjuge, nós vamos deixar amigos, nós vamos deixar trabalhos, nós vamos deixar conhecimento, nós vamos deixar projetos. A morte é certa, a morte não avisa. E nós devemos entender isso. Será que a nossa vida está tão atarefada que nós não estamos mais pensando em morte? E nós podemos dizer que a vida cristã debaixo desse sol é uma vida que não pensa em morte, é uma vida que coloca a morte para escanteio, como se a morte fosse algo proibido de ser dito, de ser pensado. E uma prova cabal é que em uma pandemia que houve há pouco tempo atrás, os cristãos temeram a morte de maneira única na história do cristianismo. Os cristãos que era aquele povo, aquele grupo de pessoas que não temiam a morte, que iam para a fogueira, que iam para as jaulas dos leões, não temendo a morte, porque eles sabiam o seu destino. Quando veio uma pandemia, não estamos dizendo uma perseguição, praticamente todos os cristãos temeram a morte. Por quê? Porque vivíamos uma vida em que não pensávamos em morte. Nós achamos com as nossas ações, com os nossos pensamentos, que nós somos eternos, que nós vamos viver para sempre debaixo do sol. Então, de repente, quando a morte se aponta ao nosso horizonte, nós tememos e nos desesperamos e nos angustiamos e ficamos depressivos. A morte é uma realidade e não somente nós morreremos, como os nossos familiares morrerão. A pessoa que nós amamos morrerá. É um fato da vida debaixo do sol. O cristão tem que estar preparado para este fato. Ele vai sentir luto? Claro, Eclesiastes 3 diz: há tempo para tudo debaixo do sol, há tempo de chorar. Há tempo de chorar. Mas o choro é um choro envolvido em esperança, envolvido em Deus de que governa o mundo. É Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Ninguém que morre, morre fora do tempo, se assim podemos dizer. Todos nós nascemos com os dias contados. Todos nós, contados por Deus. Uma hora
teremos o nosso último fôlego de vida. E quando esse dia chegar, como nós nos comportaremos? Nós devemos ser como um poeta canta. Nós devemos guardar um sorriso para o fim. Nosso último fôlego de vida, quando olharmos a morte face a face, nós devemos sorrir. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Onde está a morte, o teu aguilhão? Devemos guardar um sorriso para o fim. Devemos nos lembrar da palavra está consumado. Devemos nos lembrar da palavra de Deus. Meus irmãos, seguindo para algumas aplicações. A primeira aplicação que nós devemos retirar do versículo 1 ao versículo 10 é: tudo está oculto no futuro. Não é o que está escrito no final do versículo 1? Tudo lhe está oculto, para esse justo, para o sábio, e para nós também, tudo está oculto. O que acontecerá amanhã? Nós não sabemos. Está oculto. Por isso, entendendo que tudo está oculto e entendendo que Deus governa todas as coisas e é um favor divino também nos ocultar o futuro, nós não devemos ficar ansiosos. Nós devemos descansar em Deus. Segundo, entender que o mesmo sucede a todos neste mundo caído. Existem promessas de Deus. Nós já abordamos isso no livro de Eclesiastes, é por isso que nós, nessas exposições sequenciais, nós não estamos voltando em determinados assuntos. Mas existem promessas de Deus. Por exemplo, honra o teu pai, e isso é o quê? É o primeiro mandamento com promessa, para que tu prolongue seus dias debaixo do sol. Sim. Mas Eclesiastes está dizendo nem todos que morrem, morrem porque são desonradores dos seus pais. É que a vida é mais complexa do que nós podemos imaginar. Existem promessas, mas existe também o mundo caído. E existe Deus governando tudo. O mesmo sucede a todos neste mundo caído. Terceiro, enquanto a vida, há esperança. Por isso, não podemos e não devemos deixar de orar pelos perdidos. Segundo, não deixemos o arrependimento para amanhã. O tempo do arrependimento é hoje. Hoje é o tempo de arrependimento. Quarto, viva tranquilamente. Caminhe sem pressa, debaixo do sol. Não fique, mais uma vez, não fique ansioso. Viva tranquilamente, caminhe sem pressa. Por quê? Porque Deus já se agrada das suas obras. Não há culpa sobre os nossos ombros. Não devemos ter medo. Em Cristo, se depositarmos a nossa fé em Cristo, devemos ter esse descanso. Viver tranquilamente nesse descanso. Quinto, devemos desfrutar dos prazeres desta vida fugaz, ou seja, desta vida rápida, desta vida breve, que Deus nos deu. Uma visão equivocada, que vez ou outra acomete a igreja cristã, é de que, para sermos mais piedosos, devemos nos abdicar de coisas lícitas. Sim, o piedoso, ele se abdica de coisas ilícitas, ou de aquilo que impede o progresso do reino de Deus. Nem tudo convém, sim, mas os prazeres que Deus nos deu, nós devemos aproveitar esses prazeres. Nós devemos comer com alegria o pão, nós devemos beber, como diz aqui, gostosamente o vinho,
nós devemos gozar a vida com a mulher que amamos. Deus nos chama a ter prazer na vida no dia de hoje. Devemos ter prazer. Hoje. Não é quando nós adquirirmos algo, conquistarmos alguma coisa. É hoje. Esses imperativos é para o dia de hoje. Nós devemos ter prazer com a vida. Nós devemos ter prazer com a nossa vida. Um dos motivos de muitas pessoas, existem vários. Motivos de muitas pessoas viverem cabisbaixas, tristes e depressivas é porque elas não têm contentamento. É porque elas querem uma vida que talvez jamais sejam suas. Elas querem a vida do Instagram, a vida da rede social, a vida do filme, a vida que a escola passou para ela, que a faculdade passou para ela, que se ela tiver aquilo, ela será feliz, e ela deixa de desfrutar a vida hoje. E quando isso ocorre, nós estamos desonrando o nosso Deus. Porque o hoje, tudo que nós temos hoje, foi dado por Deus. Nós gostaríamos de chegar para os nossos filhos e darmos um presente, e o filho lançar o presente longe e fazer pirraça que não gostou? Nós não gostaríamos disso. E chegarmos numa festa, depois de escolher cuidadosamente aquele presente e pensar, esse presente é para essa pessoa. E essa pessoa desprezar o presente, nós nos ofenderíamos. E por que nós fazemos isso com Deus e não achamos que Ele será ofendido com nossas ações? A nossa vida está sendo orquestrada por Deus. Estes presentes que nós, em nossa vaidade, pensamos que são pequenos, são presentes que Deus deu para cada um dos seus servos. Nós não devemos olhar para o lado e falar, Senhor, tu destes isso para meu irmão e não deste para mim. Ele pensou na vida de cada um e proporciona a vida que cada um tem que ter para o aperfeiçoamento desta pessoa, a fim de ganhar a coroa e desfrutar dessa vida nele. Não cobicemos o bem do próximo. Contentemos com a vida hoje. Hoje. Nós deveríamos sair daqui e pensar, eu vou me contentar com a minha vida. Eu vou viver uma vida de contentamento, de desfrutar e de me alegrar naquilo que eu tenho hoje. Se nós fôssemos assim, nós já seríamos muito distintos dos ímpios. Mas nós não somos assim. O ímpio reclama da sua vida, das coisas que não lhe acontecem. Nós fazemos coro com ele e reclamamos também. Tenhamos contentamento nisso. E isso é o que Eclesiastes está, dia a dia, versículo a versículo praticamente, nos evocando, quer seja explicitamente, quer seja implicitamente. Essa aqui já é a sexta vez que ele vai falar sobre desfrute. Mas não é uma alegria etérea, é uma alegria com o teu pão, com o teu vinho e com a tua mulher. Não é uma alegria hedonista voltada para si mesma, voltada para o teu ventre. Um prazer autossuficiente. Não. Um prazer autossuficiente é um prazer que está totalmente contra a palavra de Deus. É um prazer que se alegra na providência divina e ama aqueles que Deus colocou ao seu lado. O primeiro, sua esposa. Podemos estender também para seu marido. Sexto, faça tudo com o melhor das tuas forças, como está no versículo 10. Faça tudo, o que vier à tua mão, tudo.
seja como homem do lar, como dona de casa, como empregador, como empregado, como vizinho, como qualquer coisa, faça tudo o que vier às tuas mãos com todas as tuas forças. Faça como para Cristo, como está em Colossenses. E último, meus irmãos, para nós encerrarmos, como está no versículo 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, nós devemos prepararmos-nos para uma grande festa, porque essa festa acontecerá em breve. Em breve Cristo voltará. Em breve o casamento dos sonhos, se assim a gente pode chamar, que não é o casamento que acontece na Inglaterra, o casamento que acontece nos filmes de Hollywood, mas o casamento já profetizado há muito tempo, o casamento entre Cristo e sua igreja, que está em Apocalipse, essa grande festa, ela acontecerá em breve. E nós devemos estar preparados para esta grande festa. Devemos ter nossas vestes claras, nossas vestes limpas. Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo, se nós queremos participar dessa festa. Como está em uma das parábolas, sim, o Senhor convidou mendigos, pessoas que socialmente não eram aptas para estarem em um banquete, sim, convidou. Mas no final dessa parábola, todas essas pessoas, podemos elencar prostitutas, e todas essas pessoas que estavam na festa, elas estavam na festa com vestes novas, com vestes de arrependimento. E quando o Senhor, nesta parábola, vê alguém em uma veste imprópria, ele lança fora e diz: onde haverá choro e ranger de dentes. Se queremos participar da festa e ansiamos, estejamos vestidos de acordo. Exalemos o bom perfume de Cristo. Tenhamos as nossas vestes alvas como a neve, na dependência do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Vamos então orar.